Prontinho! Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Café com Leitura e Você. Vamos hoje ler o capítulo número 7 do livro Ame Como Se Nunca Tivesse Ferido. Capítulo 7. Lutadores, fogo iniciais e pacificadores. Boys, comportem-se. A voz do meu pai carregou pelo ar até onde meus dois irmãos e eu estávamos fazendo uma confusão. Parecia que ele estava sempre nos dizendo para parar de brincar. E, fiel ao seu caráter, ele seguiu a ordem, lembrando-nos das consequências se desobedecêssemos. Mas meninos serão meninos. Não me lembro exatamente como começou. Talvez meus irmãos e eu começamos a lutar no quarto ou apenas continuamos a luta que nosso pai havia interrompido. Independentemente de como começou, terminou com um estrondo. Mostrando sua força, um dos meus irmãos mais velhos pegou meu corpinho em seus braços e me jogou na parede. Eu bati direto no drywall. Foi meio engraçado ver a marca do meu corpo na parede. Nós três ficamos boquiabertos com um buraco gigantesco, os olhos arregalados. Papai, é claro, não achou engraçado. Ouvi meu pai gritar para nós entrarmos em seu quarto. Era o momento do acerto de contas. Eu sabia que merecíamos ser punidos e eu planejava levar a surra como um campeão. Meu pai era um grande homem que sempre mantinha suas emoções sob controle. Eu nunca o tinha visto perder a calma. Ele ficaria chateado conosco por nos comportarmos mal e sempre merecíamos suas palavras corretivas e qualquer punição que ele distribuísse. Mas ele certamente nunca nos disciplinou por raiva. Eu admirava papai por isso. Dessa vez foi diferente. Olhando para trás, percebo agora que provavelmente o levamos ao seu ponto de ruptura, provocado por uma culminação das pressões de ser pastor. O peso financeiro de cuidar de uma grande família e tentar resolver as dificuldades com certas pessoas na igreja. Papai pegou o cinto enquanto meus dois irmãos e eu nos alinhávamos na frente dele. 3 culpados. Eu sabia que merecia o que estava por vir, mas papai parecia um pouco mais zangado do que o normal. Deixe-me ser claro. Ele não nos levou ao esquecimento ou gritou como um lunático ou qualquer coisa assim, quando a tira de couro caiu. Ele estava apenas louco. Depois que nós 3 fomos açoitados, meus irmãos e eu saímos da sala. Doloridos e envergonhados, juramos a nós mesmos que nunca, jamais lutaríamos dentro de casa novamente. Uma hora depois, enquanto estávamos brincando com nossos G.I. Joes ou algo assim, papai gritou: "Rapazes, por favor, voltem para a sala." Meu estômago afundou. Estamos com mais problemas? Não era uma surra suficiente? Meus irmãos e eu trocamos olhares confusos e lentamente voltamos para o quarto de papai. Eu nunca vou esquecer o olhar do rosto do papai. Seus olhos estavam vermelhos de chorar e pesados de tristeza. Eu mesmo usaria a mesma expressão de pai muitos anos depois. Eu estava confuso. Será que fizemos algo errado? E então veio o ato de humildade mais comovente que eu já experimentei de pai para filho. Enquanto nós 4 estávamos em círculo, papai caiu de joelhos. Lágrimas começaram a rolar e escorrer por suas bochechas. Soluços profundos e angustiantes saíram do seu corpo trêmulo. "Eu sinto muito", ele gaguejou. "Seu pai errou. Eu perdi meu temperamento. Eu não deveria ter feito isso com você." Papai sempre insistiu que pedíssemos desculpas um ao outro, fazendo-nos dizer "me desculpe" por roubar um brinquedo ou xingar alguém. Mas ali na nossa frente, com os joelhos apoiados no tapete, estava um grande homem, nosso pai, pedindo desculpas a nós. Mesmo sendo um garotinho, eu sabia em meu coração que não poderia ter sido fácil para ele admitir que estava errado. Essa imagem memorável de humildade deixou uma marca em nossas vidas. Foi uma cena que nenhum de nós jamais esqueceria. E então papai tirou o cinto. Ele apertou com força em sua mão trêmula, enquanto o entregava a um de nós. "Aqui", disse ele. "Me chicoteie." Meus irmãos e eu o encaramos congelados. Nenhum de nós aceitaria. As nossas próprias lágrimas escorriam pelos nossos rostos. Não havia nada a fazer, além de choro.
Meus irmãos e eu estendemos a mão e abraçamos meu pai com força. O Espírito de Deus estava naquela sala conosco, exercendo seu poder em um momento de perdão, de raiva temperada e de vidas mudadas para sempre. Anos depois percebi em minha própria mão o que meu pai estava passando. Minha própria luta de lidar com a rebelião de uma criança em uma casa cheia de batalhas verbais que apodreceram muito depois que a última palavra foi dita. Foi demais. Eu odiava o que isso estava acontecendo com a minha família. Eu odiava o que estava fazendo comigo. O amor não se irrita facilmente. Você se lembra de um momento em que perdeu o controle de seu temperamento? Talvez você tenha gritado com seu filho ou talvez até tenha soltado um palavrão e isso assustou a vida dele. Talvez você já estivesse no limite ao dirigir para a casa do trabalho. Então alguém te cortou e você começou a andar no para-choque dele e gritar com ele. Talvez depois de algumas noites consecutivas de pouco sono, você explodiu em um ataque de gritos com seu cônjuge. Talvez você tenha ficado tão fora de controle. Talvez tenha feito algo físico, como jogar algo em alguém, socar uma parede ou quebrar uma janela. Todos nós estivemos lá em algum grau. É normal ficar com raiva e querer fazer algo a respeito. Mas não podemos nos posicionar para amar como nunca fomos feridos se somos governados por nossos temperamentos. Efésios capítulo 4, versículo 26 nos diz: "E não peque, deixando a ira controlar você. Não deixe o sol se pôr enquanto você ainda está com raiva." A raiva não é um pecado, é uma má gestão. O versículo seguinte adverte: pois a ira dá lugar ao diabo. Quando nós apegamos a raiva, quando a alimentamos, quando insistimos nela, quando pensamos nela e sonhamos com ela, damos lugar ao diabo. A palavra grega traduzida como lugar ou ponto de apoio é topo, que significa oportunidade. É também de onde obtemos a palavra em inglês topography. Quando vivemos com raiva não resolvida, o inimigo ganha terreno em nossos corações. Damos autoridade ao inimigo. Assim como o diabo prospera na divisão, ele também funciona bem em um ambiente de raiva, pois onde há inveja e contenda, há confusão e toda má obra. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Não dê ao inimigo nenhum território para montar acampamento. A raiva fica uma letra aquém do perigo. A melhor cura para controlar sua raiva é o atraso. Melhor é o vagaroso em irar-se do que o poderoso. Provérbios 16, versículo 32. Um dos piores frutos da raiva é a vingança, como falei no capítulo 4. A vingança é uma pobre companheira de viagem. É como morder um cachorro, porque o cachorro mordeu você. Quando você busca vingança, está cedendo ao desejo de infligir dano e punição às pessoas que o prejudicaram. Você lhes deseja o mal, você os amaldiçoa. Você pode até querê-los mortos. A vingança é realmente o pior estágio da falta de perdão. Vai roubar-lhe a criatividade, a energia positiva e a alegria de que você necessita para viver bem. Deus jura vingar-se de seus inimigos. O que é mais crítico para você é como você lida com a sua fome de justiça. Portanto, gerencie sua raiva. Seja lento para responder. Mantenha seu espírito sob controle. A Bíblia ensina que a ira humana não produz a justiça que Deus deseja. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Às vezes tentamos resolver nossos problemas liberando a raiva. A verdade é que essa emoção descontrolada nunca produzirá o comportamento correto. O amor não se irrita facilmente. Momentos desprotegidos. As pressões da vida tendem a trazer à tona nossas emoções mais cruas e profundas. Nesses momentos, somos vulneráveis ao que chamo de momento desprotegido. Bastam alguns minutos, até mesmo alguns segundos, e você pode perder sua reputação, seu testemunho, seu ministério ou seus relacionamentos. Chegarei lá em um minuto. Permita-me compartilhar um dos meus. Certa noite, quando nossos filhos eram pequenos, eu os levava para casa depois de um culto de quarta-feira à noite. Chris tinha saído da cidade e eu tinha todos os 5 filhos sozinhos.
No caminho para casa, todos começavam a uivar que estavam morrendo de fome. Paramos em uma lanchonete com iniciais grandes. Depois que parei no drive-thru, pedi 5 refeições infantis com cheeseburger, pedindo especificamente e com firmeza sem cebolas e sem pickles. De volta a casa, as crianças estavam rasgando suas caixas de papelão e desembrulhando seus hambúrgueres quando alguém engasgou de horror. Tem cebola no meu. O outro lamentou. Tem pickles no meu. Acontece que todas as refeições tinham pickles e cebolas. Crianças sendo crianças. Elas não comiam nada. Joguei todas as 5 refeições, infelizmente, no lixo e dei cereais às crianças. Na quarta-feira seguinte, as crianças e eu fomos ao mesmo restaurante após o culto. Entramos no drive-thru e eu fiz o mesmo pedido. Desta vez, implorei as mulheres que falavam comigo através da caixa preta. Por favor, senhora, sem cebolas e sem pickles. Isso é extremamente importante. Pedimos isso na semana passada e não foi feito. Por favor, cuide disso esta semana. Nada de pickles ou cebolas. Claro, eu fui extremamente gentil com isso. Afinal, sou o pastor Franklin. Sem mencionar que alguns dos meus membros estavam na fila atrás de mim. A mulher, cuja voz eu reconheci da semana anterior, me garantiu que eu lidaria com isso. Nós chegamos em casa, as crianças se sentaram à mesa e eu desembrulhei o cheeseburger número 1. Sem cebola e sem pickles. E sem carne. Nada além de uma fatia de queijo com uma gota de ketchup e mostarda enfeitava o pão. Eu peguei o cheeseburger número 2. Idem. Cheeseburger número 3. A mesma coisa. A essa altura, o vapor assoviava dos meus ouvidos e meus olhos rolavam nas órbitas como uma criança de O Exorcista. Eu estava pronto para dizer a alguém o que eles poderiam fazer com aqueles cheeseburgers. Liguei para o restaurante e exigi: quero um gerente. Quem é o dono desse restaurante? Eu quero um nome e um número. Algumas das crianças começaram a torcer por mim. Você vai, papai. Você os pega. Gente, eu quero pedir desculpa aí pelo barulho da minha cachorrinha, mas toda hora que eu tô aqui gravando, ela fica chorando e resmungando aqui perto de mim. Eu acho que é enciumada porque eu não tô dando atenção pra ela. Bem, vamos continuar. Ok. Mais ou menos na metade da minha birra, me dei conta de que eu tinha acabado de pregar diante de centenas de pessoas e agora eu estava prestes a deixar alguém fazer isso. Eu imediatamente tive que me acalmar. Percebi que estava tendo um momento de descuido. Jesus disse: você já ouviu falar que nossos ancestrais ouviram? Você não deve matar. Se você cometer um assassinato, estará sujeito a julgamento. Mas eu digo, se você está com raiva de alguém, você está sujeito a julgamento. Se você chamar alguém de idiota, você corre o risco de ser levado perante o tribunal. E se você amaldiçoar alguém, você corre o risco do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Ups! Um momento de descuido pode mudar sua vida. Isso pode fazer você perder seu testemunho. Isso pode fazer você perder sua unção. Pode fazer você perder o emprego. Isso pode fazer você ir para a prisão. Pode sufocar o mover do Espírito Santo em sua vida. Pode fechar a porta para milagres. Pode cortar o fluxo de bênçãos. Um momento de descuido quase custou a Davi o seu trono. Quem manda você largar sua espada? Antes de Davi ser coroado rei de Israel, ele era um fugitivo em seu próprio país. Ele estava fugindo do rei Saul. Embora Davi tinha sido ungido rei durante o reinado de Saul, ele não subiu ao trono imediatamente. Ele foi ungido aos 17 anos, mas foi coroado aos 30. À medida que seu 30º aniversário se aproximava, o relógio estava correndo e nenhuma das promessas de Deus havia se concretizado na vida de Davi. Como Deus pode dizer uma coisa, mas as circunstâncias de sua vida dizem o contrário? Muitas vezes, antes de chegar ao seu destino, você experimentará o oposto do que deseja. Não apenas isso, mas às vezes você será testado logo antes de virar a esquina para receber o que Deus prometeu. Antes de Davi ser coroado rei de Israel, ele e seu bando de rebeldes acamparam em terras de propriedade de Nabal, um homem rico.
Nabal era casado com uma mulher muito bonita e inteligente chamada Abigail. Embora esse homem tenha agido tolamente, sua esposa usou seu discernimento para honrar Davi, o homem de Deus. Ver 1 Samuel capítulo 25. Os homens de Davi decidiram proteger e guardar os pastores de Nabal. Em vez de pedir pagamento em dinheiro, eles pediram comida para reabastecer suas forças. Nabal agiu exatamente como seu nome, que significa tolo. Ele recusou-lhes qualquer comida, adicionando insulto à injúria. Ele acusou Davi de ser um servo que havia se afastado do seu mestre. Em outras palavras, ele chamou Davi de ninguém. Ao recusar Davi, Nabal o insultou. Quando os homens de Davi relataram o que havia acontecido, Davi surtou. Neste momento desprotegido, ele reuniu 400 de seus guerreiros mais ferozes. Prendam suas espadas, rapazes, disse ele. Nós vamos pegar esse Nabal. Que Deus me julgue se eu não matá-lo e cada macho em sua família antes que o sol se ponha. Quantos de vocês chegaram a um ponto de ruptura em sua vida? Estresse no trabalho, problemas de saúde, problema no casamento, cargas intermináveis de roupa suja e ingrata, crianças gritando, chefes antipáticos. Então acontece algo que o faz perder a cabeça. Quando a pressão aumenta e nossas reservas emocionais e mentais estão se esgotando, basta uma conversa, uma cutucada em nossa ferida já escorrendo. Uma pessoa nos envergonhou, um comentário ofensivo e podemos rasgar alguém em pedaços. Talvez não fisicamente, mas através de nossas palavras ou ações maldosas. A emoção humana é imprevisível e os cristãos certamente não estão isentos daqueles momentos em que as pressões da vida trazem à tona nossas emoções mais cruas e profundas. Pense nisso. Como fica seu nível de paciência quando o estresse o sobrecarrega? Ou quando a conta bancária está diminuindo? Ou quando seus adolescentes estão agindo para cima? Ou quando o chefe exige mais tempo por menos salário? De novo. Ou quando você está cuidando de um pai idoso com Alzheimer e já se sente esgotado cuidando de seus próprios filhos pequenos. Não é tão fácil esmagar emoções ardentes nessas situações. Quando Abigail soube que Davi estava vindo para destruir sua família, ela não desmoronou diante da crise iminente. Em vez disso, ela preparou um piquenique. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Abigail escolheu cuidadosamente seu momento e foi ao encontro de Davi. Ela preparou uma refeição incrível de pão, vinho, cordeiro e bolo. Ela chegou e ofereceu a ele e seus homens o que ela havia preparado. Ela alimentou Davi e o acalmou e o fez relaxar. Deus colocou Abigail na vida de Davi para impedi-lo de fazer algo que mataria seu destino. Pode ser um amigo, um cônjuge, um pastor, a distração de um telefonema ou até mesmo um filho. E esta Abigail irá verificar você. Talvez você tenha um Abigail em sua vida. Se não, quero apresentá-lo a alguém que sempre estará ao seu lado. O Espírito Santo. O Espírito Santo quer interceder nos seus momentos desprotegidos. Exatamente quando você está pronto para deixar alguém tê-lo, o Espírito Santo pode sussurrar ao seu ouvido. Largue sua espada. Seja qual for o desafio que está diante de você, saiba que é uma distração projetada para o inimigo afastá-lo de seu destino. Se Davi tivesse ignorado a interceptação de Abigail, isso o teria atrapalhado, e ele não teria sido coroado o rei de Israel. Esteja ciente de seus momentos desprotegidos. Nunca responda às mordidas no tornozelo de um homem menor. Não se sinta como se tivesse que descer desse mesmo nível. Deus sabe lidar com pessoas assim. Uma coisa surpreendente sobre essa história é que Nabal morreu algumas semanas depois. Rei Davi se casou com Abigail e acabou se tornando um grande rei. Ao salvar o futuro de Davi, essa mulher garantiu o seu. Deus cuidou do inimigo de Davi. Ele quer fazer o mesmo por você. Então, quando a discussão começar, quando alguém fizer seu sangue ferver, quando alguém que você ama disser algo ou fizer algo que o ferirá profundamente, deixe o Espírito Santo intervir. Família, seu sonho ou seu destino. Às vezes você tem que zipá-lo,
Há momentos em que somos incapazes de nos retirar fisicamente de uma situação, mas podemos largar nossas espadas de outra maneira. Podemos calar a boca. Costumávamos cantar uma velha canção gospel na igreja sobre como o Senhor travaria nossas batalhas se o deixássemos e sempre teríamos a vitória. Você não precisa discutir com seu inimigo. Você precisa manter a sua paz e deixar o Senhor lutar sua batalha. Você não precisa repreender as pessoas que fofocaram sobre você. Você precisa deixar Deus mostrar a eles o erro dos seus caminhos. Você não precisa latir para seus filhos porque eles fizeram algo estúpido. Você precisa ficar quieto e deixar Deus trabalhar em suas vidas. Você não precisa dar uma resposta mal-humorada ao seu cônjuge depois que ele ou ela disse algo ofensivo. Você pode orar e dizer a si mesmo: fique quieto. Há uma vitória em andamento na minha situação. Você provavelmente conhece a história de como o antigo Israel conquistou a cidade de Jericó. Não foi resultado de seus soldados bem armados ou de suas estratégias de batalha bem calculadas. Deus prometeu vitória por meios incomuns. Ele ordenou ao povo que marchasse ao redor da cidade uma vez por 6 dias, seguido por 7 vezes. No 7º dia, durante o qual os sacerdotes tocariam suas buzinas e o povo gritaria. O que é interessante, e muitos perdem esse detalhe crucial, é que antes que isso acontecesse, Josué ordenou ao povo: não gritem, nem fale, nem uma única palavra de vocês até que eu mande gritar. Então grite. Josué capítulo 6, versículo 10. Em outras palavras, cale a boca até que eu diga o contrário. Quantas vezes você abriu a boca e causou destruição com as palavras que saíram voando? Talvez você tenha xingado alguém e no mesmo momento em que a primeira palavra saiu, você sabia que estava errado. Talvez você tenha gritado comentários ofensivos que por muito tempo prejudicaram o que antes era uma grande amizade. Talvez você tenha repreendido um ente querido sem qualquer medida de autocontrole e isso tenha marcado seu senso de identidade. Da próxima vez que você for tentado a fazer isso nesse local, nesse lugar, fique quieto. Um milagre está em andamento. Gosto do que Benjamin Franklin disse. Lembre-se não apenas de dizer a coisa certa no lugar certo, mas muito mais difícil ainda deixar de dizer a coisa errada no momento tentador. Seja um fabricante de paz. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Outra tradução diz: bem-aventurados os pacificadores. Eu gosto do termo fabricantes de paz. Chega um momento em que você deve lutar pelo que acredita. Chega uma hora de lutar por seus direitos e às vezes por sua própria vida. Mas assim como há tempo para a guerra, também há tempo para a paz. Veja em Eclesiastes capítulo 3, versículo 8. Alguns de nós são lutadores naturais. Isso nem sempre é uma coisa ruim, mas pode ser prejudicial. Admito que sou uma dessas pessoas. Se eu realmente acredito que estou certa em alguma coisa, vou lutar com você até o inferno e voltar. Tente roubar meu barco, e eu vou afundar nós dois antes de deixá-lo com você. Pergunte a si mesmo: quando você se encontra no meio de uma situação volátil, como sua presença muda as coisas? Você adiciona querosene às chamas crepitantes ou extingue o fogo? Tenho certeza que você conhece alguém que tem talento para agitar as coisas. Se ele enfiar a cabeça em uma conversa com você, está tendo com um amigo. Ele rapidamente dará seus 2 centavos, aumentará o volume no máximo e elevará a conversa a um nível aquecido de loucura. Parece que em todos os lugares que ele vai, o problema aparece. Alternativamente, uma pessoa que fabrica a paz irá desarmar situações. Ela não vai atiçar as chamas, ela vai apagar o fogo. Pense na Abigail. Pense em Jesus. Tenha em mente que a paz não é a ausência de problemas. Paz não significa que todos vão gostar de você ou que você nunca vai experimentar resistência. Paz é estar no meio de uma tempestade quando o relâmpago cai a alguns centímetros de distância. Um trovão ressoa em seus ouvidos. Seus olhos ficam embaçados pela chuva forte. Você mal consegue ficar de pé,
mas escolhe ficar quieto e não entrar em pânico. Você escolhe confiar em Deus. Você escolhe estar em paz no meio de uma tempestade. Não deixe o conflito te contaminar. Seja um fabricante de paz. A paz interna afeta a atmosfera externa. Portanto, mantenha a paz quando seu cônjuge tentar provocar brigas. Mantenha a paz quando seu filho adolescente disser algo maldoso para você. Mantenha sua paz quando alguém na igreja espalhar mentiras sobre você. Mantenha a paz quando alguém fofoca pelas suas costas. Fique em paz quando os outros não quiserem. Estou finalmente em paz com o fato de que nem todo mundo está em paz comigo. Não é que eu esteja bravo com as pessoas ou que as tenha ofendido intencionalmente. É que nem todo mundo gosta ou concorda comigo. E eu estou bem com isso. Eu me esforço para estar em paz com todos, mas o sentimento nem sempre é recíproco. Nem todo mundo vai querer estar em paz com você. Paulo escreveu: se for possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18. Às vezes simplesmente não é possível. Há momentos em que nossas iniciativas de fabricantes de paz nem sempre são bem-sucedidas. Você pode estender a mão e pedir desculpas à prima que guardou rancor contra você por anos, mas ela pode se recusá-la a deixar ir. Você pode falar palavras pacíficas com seu cônjuge, mas seu cônjuge pode se recusar a retribuir o favor e continuar a travar uma guerra com palavras divisivas. Você pode tentar ficar em paz com seu colega de trabalho, mas ele pode se recusar a lhe dar a hora do dia e optar por continuar fofocando sobre você. Fique em paz com o fato de que nem todo mundo vai querer estar em paz com você. Quando Jesus enviou seus discípulos para pregar e curar as pessoas, ele deu uma instrução muito interessante. Sempre que você entrar na casa de alguém, primeiro diga: que a paz de Deus esteja sobre esta casa. Se os que vivem lá forem pacíficos, a bênção permanecerá. E se não forem, a bênção voltará para você. Lucas capítulo 10, do versículo 5 ao 6. Jesus estava dizendo à sua tripulação que aqueles que recebessem a paz que eles ofereciam experimentariam paz em seus lares. Se eles recusassem a paz oferecida, viria uma porção dobrada de volta para os discípulos. Ser um fabricante de paz é um ganha-ganha. A busca da paz. Se você quer ter paz, você tem que persegui-la. Busque a paz. Seja intencional sobre isso. Aqui estão alguns passos práticos para ajudá-lo ao longo do caminho. Primeiro, domine sua língua. A resposta branda desvia a ira, mas as palavras ríspidas inflamam o ânimo. Provérbios, capítulo 5, versículo 1. Se você não tem nada de bom para dizer, não diga nada. Em segundo lugar, não entre na luta. Quando uma briga de família ou um desentendimento no trabalho irromper, não escolha lados. Não adicione ao conflito. Em vez disso, ore sobre a situação e fala de vitória sobre ela. Terceiro, fique de olho com quem você anda. Quando a maioria de seus amigos está contente, negativa ou crítica. Terceiro, fique de olho com quem você anda. Quando a maioria de seus amigos está descontente, negativa ou crítica, é provável que você acabe com eles. Quarto, pare. Isaías capítulo 26, versículo 3, diz: você manterá em perfeita paz todos os que confiam em você, todos os que pensam em você. Em outras palavras, vá a Deus com a situação e pare. Permita que a paz de Cristo governe em seu coração. Você foi criado para ser um fabricante de paz. Veja em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Grande ideia. Permita que o Espírito Santo guarde seus momentos desprotegidos e aprenda a ser um pacificador. Encerramos aqui mais este capítulo e eu gostaria de fazer uma oração por nós. Tudo que eu faço, todas as orações que eu faço aqui, eu faço pensando em mim, começando por mim, tá? Que isso fique bem claro. Senhor, eu entrego, Senhor, a minha vida em primeiro lugar diante de Ti e de todos os nossos ouvintes neste momento. Pai, eu te peço paz sobre nós, meu Deus. Que a Tua paz venha, Senhor,
fazer morada no nosso coração. Que a tua paz reine, Senhor, em cada lar, de cada pessoa que estiver ouvindo esse áudio, Senhor. Meu Deus, nos ensine a ter paz conosco e a distribuir paz, Senhor, onde quer que nós estejamos. Que nunca, Senhor, venhamos a fazer parte de nenhum conflito. Que possamos, ao contrário disso, Senhor, levar até eles a tua paz, o entendimento e a alegria a cada coração. Meu Deus, te entrego, Senhor, este canal, este livro, a minha vida e a vida de todos os amigos que eu não conheço, que estão me ouvindo neste momento. Te peço a sua bênção sobre cada um deles neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém.